Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para produzir um vídeo para vocês e dessa vez eu vou cumprir um prometido e falar um pouco sobre a ilusão da aliança militar Brasil-Estados Unidos. Eu vou focar mais na parte naval com a qual eu estou mais familiarizado, né? O motivo pelo qual eu tive a ideia de fazer esse vídeo foi porque assistindo um canal Terça Livre, o Alan dos Santos, no momento que ele estava discutindo sobre a eleição do Putin na Rússia, em determinado momento, já fora do contexto do tema principal, ele fez um comentário sobre a construção dos submarinos nucleares no Brasil. E nesse comentário, ele alegava que teria sido muito melhor, né, na ideia dele, para o Brasil, que se tivesse feito um contrato com os Estados Unidos, né? E até disse que a Odebrecht é que teria forçado os franceses, né? Na verdade foi o contrário, né? A Odebrecht foi indicada pelos franceses porque já havia parcerias com a Odebrecht dessa firma que hoje está gerenciando esse contrato francês com o Brasil. E na verdade não há nenhuma diferença se o contrato fosse com os franceses ou com os americanos do ponto de vista da propulsão nuclear. Porque não está havendo nenhuma transferência de tecnologia na área nuclear. A transferência de tecnologia que está ocorrendo e vai ocorrer dos franceses para o Brasil é no casco resistente, no casco de alta resistência e também em alguns equipamentos, né, convencionais do submarino e em alguns sistemas de armas. Não há transferência de tecnologia na parte nuclear. Todo o sistema do reator e sistemas auxiliares do reator é desenvolvimento, projeto e construção brasileira. Não existe transferência de tecnologia nessa área, nenhum país faz isso. Então, tanto faz se fosse os Estados Unidos ou a França o contrato do ponto de vista da propulsão nuclear. E o que mais ainda me fez incentivo para esse vídeo é que o Alan também, no final, ainda disse que levaria muito tempo para que os Estados Unidos voltassem a confiar no Brasil, tivessem confiabilidade para ser um aliado militar, que ele sempre foi. Na verdade, os Estados Unidos nunca foi um aliado militar eficaz no Brasil, ele sempre deixou a desejar. Um aliado, né, não deixa o seu aliado ter as Forças Armadas sucateadas, né? Se há interesse estratégico num aliado, ele estará lá cuidando para que essas Forças Armadas estejam operativas, né? Isso os Estados Unidos nunca fez conosco. Mas para que a gente converse sobre esse assunto, é preciso voltar um pouco no tempo, né? Um pouco na história, para a gente entender bem o contexto. Aconteceram 4 surtos de construção naval no Brasil, né? O primeiro surto de construção naval ocorreu na Guerra do Paraguai, com a necessidade de navios na Guerra do Paraguai. E naquela época o Brasil tinha tecnologia para os navios que se usavam na época, né? Naquela época se fez uma marinha bastante poderosa, se construiu aqui no Brasil, e a marinha saiu da Guerra do Paraguai, e a marinha teve muita influência nesses conflitos, tanto na Guerra do Prata quanto na Guerra contra Solano Lopes. A marinha foi fundamental na solução desses conflitos. A marinha saiu como a 5ª maior marinha do mundo em número de embarcações, né? E isso foi declinando porque, com o advento de novas tecnologias, o uso do aço, não só aço e madeira, mas o uso do aço em maior extensão, as máquinas a vapor, a gente foi perdendo o bonde, né, da tecnologia, o bonde da industrialização. E aí o segundo surto que ocorre 10 anos depois, foi depois da Revolta da Armada, depois da Revolta da Chibata. Esse surto já ocorre não com construção no país, mas mais com compras no exterior. Foi a época em que nós compramos os Dreadnoughts, os cruzadores Dreadnought, que era um cruzador que, na verdade, todos temiam, né? O nome do cruzador dá a ideia de que ele não temia nada, né? Esses cruzadores eram uma mania na época em todas as marinhas. E o Brasil se colocou, né? Comprou 2 desses cruzadores, né? Foi o Minas Gerais, né? E o São Paulo. E, ao mesmo tempo, né, a Argentina e o Chile também fizeram essas compras, né? Com a diferença que a Argentina e o Chile fizeram as compras um pouco mais tarde, os do Brasil chegaram em 1910, os do Chile e da Argentina em 1915, o Rivadavia e o Moreno,
E o do Chile, La Torre, chegou em 1920. Esses cruzadores da Argentina e do Chile eram um pouco mais evoluídos, porque havia-se já notado alguns erros no projeto inicial dos Dreadnought, e o Brasil, os nossos eram da primeira leva, e essas correções faziam com que ele tivesse um poder de fogo maior para a borda, quer dizer, ele poderia apontar os 12 canhões para uma borda só, enquanto os do Brasil só podiam apontar 10 canhões, né? Então já era uma evolução. Esses Dreadnought reforçaram bastante a nossa marinha na época. O terceiro surto ocorreu já na Era Vargas, né? Na Era Vargas, e nessa época os Estados Unidos realmente deu algum apoio ao nosso país, porque também nós estávamos sendo atacados na nossa costa, e para defender o Atlântico ele forneceu algum equipamento. Nós vamos ver isso com mais detalhes. E o quarto surto ocorreu em 1960, 1970, com aquelas construções no arsenal das fragatas da classe marca 10, que eram da Vosper Thornycroft ingleses, projeto inglês, que foram duas construídas no arsenal, né? Aliás, até numa recente entrevista, o almirante Coelho da Costa, José Carlos Coelho, ele disse que esses dois no Brasil foram por acaso, porque o presidente da Vosper Thornycroft disse que não poderia construir 6, que não tinha espaço na agenda para construir 6 lá, né? Então essas duas vieram para nós por acaso, né? E elas ajudaram muito a fomentar a construção naval nacional. Esse quarto surto se prolonga até, inclusive, entrando pelo século XXI, e aos trancos e barrancos, né, a gente tenta, com as restrições orçamentárias, manter, né, as determinações da Estratégia Nacional de Defesa, né, com muita restrição, e nesse contexto estão os submarinos nucleares, né, que estão bastante atrasados no cronograma inicial, né. Muito bem. Agora, no pós-guerra, né, é aquilo que eu digo para vocês. Aí começaria, vamos assim dizer, a aliança Brasil-Estados Unidos. Os brasileiros esperavam que teriam prioridade nessa aliança, porque o Brasil participou da guerra efetivamente, enquanto os outros países do continente não participaram. Então, nesse pós-guerra, né, acontece que a Guerra Fria, que envolveu os Estados Unidos, deixou ele mais preocupado com a Europa e a Ásia do que conosco. E aí a gente acabou não tendo nos Estados Unidos a atenção que a gente esperava que deveria ter, né? Os diplomatas americanos criavam obstáculos, achando que nós não tínhamos capacidade para operar esses navios, né? E não sabiam o que a gente ia fazer com isso, né? E eles eram muito preocupados com o equilíbrio no continente, né? Mas então, com o estouro da guerra, com a questão da Segunda Guerra Mundial, começou a haver realmente alguma ajuda americana. Em 1937, eles cederam planos para a gente construir aqui um tipo de destroyer que nós denominamos depois de classe A. Um destroyer pequeno, de 1.500 toneladas, e eles eram planos da classe Marram americana, né? E esses destroyers foram o Marcílio Dias e o Marise Barros, né? Foram construídos no Arsenal de Marinha. Mas já em 1940, né, o Brasil insistia em receber equipamento, mas não tinha a contrapartida de resposta positiva do lado americano. Então a gente começou a diversificar. Então a gente conseguiu planos britânicos para construir um outro tipo de destroyer também pequeno, e construímos no arsenal com material americano. Agora você veja a complicação que foi você usar planos britânicos e construir com material americano. Tanto que esses navios levaram bastante tempo para serem construídos. Foram navios que a gente denominou eles da classe A, né? Amazonas, APA, Acre, né? Uma série de 8 destroyers que foram construídos nessa época, né? Os anteriores, que eram planos americanos, eram o que a gente denominou de classe M. Não sei se eu me enganei ao falar classe A naquela ocasião, há uns minutos atrás, mas era uma classe M, né? Bom, de 1942 a 1945, a guerra, de certa forma, repercutiu no nosso litoral com afundamento de navios mercantes. Então, os Estados Unidos, realmente, nessa vez, ele emprestou e nos deu cerca de 24 embarcações. Dentre essas 24 embarcações, 8
destroyers que nós denominamos aqui de classe B. Era o Bauru, Bracuí, Baipendi, são 8 destroyers com sonar, e aí se instalou no Brasil a doutrina antissubmarina. Foi nessa época, com o fornecimento desses equipamentos, desses destroyers da classe B, é que o Brasil entrou e passou a ser, talvez, depois da guerra, o único país que tinha habilidade com a guerra antissubmarina. Muito bem. Quando terminou a guerra, né, os Estados Unidos estavam muito mais preocupados, né, com a Guerra Fria, né, e nos deixaram um pouco abandonados, né. Os nossos autoridades insistiam em receber equipamentos que precisávamos manter e alegavam que a gente deveria ter uma prioridade em relação ao resto do continente, né. Havia uma amargura muito grande, né, de 45 a 50, pela falta de reconhecimento dos Estados Unidos da ajuda que nós tínhamos dado durante a Segunda Guerra. Bom, então, durante essa metade do século dos anos 40 e o início dos anos 50, foi muito pouco a ajuda americana, além daqueles 24, muito pouca coisa nós conseguimos. E a gente começou a ter a deterioração daqueles cruzadores que tinham chegado aqui em 1910. Quer dizer, 40 anos depois, eles estavam sucateados, né? Inclusive, nessa época, o embaixador americano aqui, o nome dele é Adolf Berle Jr., ele dizia que não tinha receio e era assim que ele assessorava os Estados Unidos, ele tinha um receio de nos entregar aeronaves complexas e modernas, porque nós não saberíamos como operar, e pior ainda, ele achava que não sabia qual é o uso que a gente faria delas. Muito bem. Bom, em 1950, a situação dos dreadnought estava deteriorada. Nós não tínhamos praticamente mais os cruzadores. Eles eram sucatas, né, encostados no porto, né. Então, nessa época, tá, após insistentes pedidos, é que vieram os 2 cruzadores, o Barroso e o Tamandaré. Né? Quem tem um pouco mais de idade lembra dessas 2 belonaves da Marinha, que eles eram da classe Brooklyn americana, 10 mil toneladas. Né? Então, esses navios, tá, o Brasil ficou entusiasmado, né? O almirante, na época, Silvio Noronha, dizia que era uma das coisas mais marcantes da Marinha naquele momento, era o recebimento desses 2 cruzadores. E foram entregues pelos Estados Unidos a preços bastante facilitados e condições muito boas de pagamento. Foi praticamente um negócio da China. Né? Mas acontece que os americanos fizeram o mesmo, né, com a Argentina e a Rússia. Aquela velha preocupação deles de manter o equilíbrio, eles entregaram também para a Argentina e para o Chile cruzadores semelhantes nas mesmas condições. Foi aí, então, que a Argentina recebeu o Belgrano, né, que veio a ser afundado mais tarde, em 1982, na Guerra das Malvinas. Né. E o Chile recebeu o O'Higgins e o Pratt. Né. A Argentina, além do Belgrano, recebeu o 9 de julho. Quer dizer, os Estados Unidos deu 2 cruzadores para cada um. Né? Muito bem. Bom, a conclusão que a gente chega disso tudo, né, analisando a mensagem do Ala, que os Estados Unidos jamais terá confiança, levará algum tempo para ter confiança no Brasil. Na verdade, nunca tiveram. Né? E se fôssemos aliados importantes, como são outros aliados na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, ele não nos deixaria ficar com as Forças Armadas na condição que está. Nos entrega de vez em quando para o Exército alguns blindados, né? Entrega um navio aqui, um navio acolá, uma compra de oportunidade aqui. Tanto que o Brasil começou a diversificar, né? Devido à dificuldade de receber de um aliado que ele esperava reciprocidade e receber material, ele começou a diversificar. Então nós tivemos submarinos alemães, submarinos ingleses, né? Nós recebemos, agora, por exemplo, compramos o Ocean, né? A compra de oportunidade, andamos comprando também outros navios na França. Quer dizer, a França começou a entrar nesse mercado brasileiro de oportunidade, porque nós não conseguimos com os Estados Unidos aquelas facilidades que a gente esperava que conseguia, a facilidade que a gente acha que um aliado deve ter de um país que considera um aliado estratégico importante. Então, eu não acho que os Estados Unidos nos olhe, tá, militarmente com qualquer preocupação, né?
nem com essa, ultimamente com essa avalanche de esquerdismo na América Latina, nós recebemos dos Estados Unidos uma situação melhor. Talvez porque também nós já estávamos com um governo esquerdista, né? Esperemos que agora, que um novo governo, que não seja de esquerda, consiga mostrar aos Estados Unidos que a gente é um aliado importante e que nós precisamos ter as nossas Forças Armadas operacionais, né? Que nos ajudem, entende, a manter essas Forças Armadas operacionais e nos deixe como realmente aliados que importem, aliados que possam ajudar alguma coisa, né? Era isso que eu queria falar, rebatendo essa questão, né, da aliança militar dos Estados Unidos com o Brasil, que depois do pós-guerra, que é uma ilusão que eles tenham sido os grandes aliados brasileiros, né? Por enquanto era isso, eu espero que tenham gostado. Se gostarem, apertem aí para dar o joinha, se não gostarem, dá o não joinha, faz parte, como sempre. Muito obrigado e até a próxima.